Olá a todos e sejam bem-vindos ao Pod Isto, um podcast onde podemos questionar tudo sobre educação e tecnologias. Bem-vindos a mais um episódio do Pod Isto, um podcast desenvolvido pelo LCD, Laboratório de Conteúdos Digitais, que faz parte do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro. Eu sou a Rita, sou investigadora do LCD e hoje tenho comigo a Ângela Moskopf, doutoranda em Diversidade Cultural e Inclusão Social da Universidade FEVAL, no Brasil, e professora e coordenadora da licenciatura Letras Português e Inglês no Instituto Ivo Chi, que nos vai responder à questão: pode um recurso digital, utilizado numa aula de língua inglesa, estimular funções executivas? Olá, Ângela, bem-vinda. Olá, Rita. E olá a todos os ouvintes. Antes de responder a pergunta, vamos abordar o que são as funções executivas. As funções executivas são processos mentais que são responsáveis por regular o nosso comportamento para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Por exemplo, quando pedimos a uma criança que ela organize seu quarto, significa que os objetos devem ser postos em um determinado local. Isso parece óbvio, mas precisa ser ensinado. E o que é que as funções executivas têm então a ver com a educação? Há 3 funções executivas consideradas básicas, que são a memória de trabalho, o controle inibitório e a flexibilidade cognitiva. A partir destas, outras funções executivas de ordem superior se desenvolvem, como a organização, por exemplo. As funções executivas, Rita, são necessárias para o processo de aprendizagem, para que os alunos possam solucionar as tarefas propostas pelos professores em sala de aula, para a resolução de problemas e também para as questões socioemocionais que envolvem o processo educativo. Então, por exemplo, ao realizar um trabalho em grupo, eu preciso saber o momento de falar e o momento de ouvir, e eu preciso manter o foco no que está sendo dito, o que está associado ao controle inibitório. Certo, Ângela. Então, e a que se refere cada uma dessas funções executivas? Ótima pergunta, Rita. A memória de trabalho é a capacidade de manipular informações mentalmente. Por exemplo, ao ler um texto, conseguimos relacionar as ideias entre os parágrafos. O controle inibitório é responsável por inibir tentações internas e externas, mantendo foco. Por exemplo, quando ouvimos um áudio, conseguimos prestar atenção sem pensar em outras coisas, o que vou fazer à noite, ou sem ser distraído por algum barulho ao nosso redor. E a flexibilidade cognitiva, Rita, é a capacidade de pensar fora da caixa, de encontrar uma solução diferente, por exemplo, construir um final diferente para uma história. É também responsável por mudar o foco, fazer algo e retornar ao mesmo ponto, como permitir que ao estar lendo um livro, a gente possa atender ao telefone, resolver algo e consiga voltar à nossa leitura do livro. Ok, então, nesse sentido, podemos dizer que é importante desenvolver as funções executivas? Exatamente! Ensinar estratégias que estimulem as funções executivas é essencial para que os alunos possam utilizar essas estratégias ao serem desafiados e resolverem as tarefas escolares. As funções executivas, Rita, não se desenvolvem automaticamente. Por isso, sua estimulação é tão importante. Perfeito! E as tecnologias? Então, Rita, parte da minha pesquisa é desenvolver práticas pedagógicas com recursos digitais, integrando a língua inglesa com estratégias de estímulo às funções executivas. Por exemplo, a plataforma Learning Apps possibilita criar uma atividade em que o aluno precisa colocar uma história em ordem, ou seja, ele precisa buscar referenciais para ordenar os eventos. Portanto, essa atividade está associada à memória de trabalho. Cada uma das atividades propostas está baseada em 6 passos. No primeiro, o professor explica a atividade. No segundo, o professor atua como modelo. No terceiro passo, o professor guia a atividade com a turma. No quarto passo, o professor permite que esses alunos realizem as atividades sozinhos. No quinto passo, há uma reflexão de quais estratégias esses alunos usaram para resolver essa tarefa. E no sexto e último passo, há uma discussão sobre outras possibilidades
de resolução e como aplicar essas estratégias em outras situações. Então, Rita, para finalizar, a resposta à pergunta inicial: pode um recurso digital utilizado em aula de língua inglesa estimular as funções executivas? É sim. Neste momento da minha pesquisa, estamos desenvolvendo atividades em língua inglesa integradas ao currículo das escolas, estruturadas nesses 6 passos, misturando propostas analógicas e digitais. Muito obrigado, Ângela, por teres aceito o convite e por mais um episódio. E por nos contares também como é que as tecnologias digitais podem favorecer o estímulo das funções executivas nas aulas de inglês. Obrigada a todos os ouvintes desse lado e até ao próximo episódio do Pod Isto, um podcast do LCD. Até já!